Podemos iniciar a gravação? Presidente, gravação iniciada. Obrigada. Bom dia a todos. Espero que estejam todos bem. Vamos começar aqui a nossa reunião do mês de outubro de 2020 e estamos aqui na primeira sessão do primeiro dia 20 de outubro de 2020, parte da manhã, a sessão da manhã. E então eu vou apresentar o colegiado, o conselheiro Mário, por favor. O Mário está sem voz. Desculpe-me. Bom dia a todos. Conselheira Ana Cecília. Bom dia, pessoal. Conselheiro Pedro Paulo. Bom dia. Conselheiro João Vitor. Bom dia. Conselheiro Maurício. Bom dia a todos. Conselheiro Marcelo Milton, só explicando, o conselheiro Marcelo Milton é suplente, veio então suprir a ausência da conselheira Ana Paula. Bom dia a todos. Conselheira Rita. Bom dia. E eu, conselheira Maria Helena, que vou presidir a sessão. Então, a partir daqui, eu vou só fazer uma chamada rápida, só nominando os conselheiros no início de cada sessão. Bom, vamos então iniciar a sessão. Nós temos um pedido de acompanhamento por parte da Procuradoria da Fazenda Nacional, que eu peço então ao nosso apoio, que já verifique se ela se encontra na sala de espera, já para adentrar aqui na nossa sala de reunião. E, por favor, então, viu? Ok, presidente, farei a convocação. Obrigada. E informando a todos que agora pela manhã, tendo em vista as retiradas de pauta, enfim, as diversas ocorrências, nós não temos nenhuma sustentação oral, seja por gravação, seja por videoconferência. Mensagem privada. Certo? Então, não temos ninguém, então vamos iniciar o nosso pauta, estamos só aguardando a procuradora para adentrar aqui na nossa sala de reunião. Só lembrar, Ana Tereza, de fechar o microfone, Ana Tereza. Porque quando eu faço a convocação, o microfone precisa ficar aberto, mas a convocação já foi feita, doutor. Porque eu acho que precisa ficar registrado que ela faz a convocação, né? Caso a pessoa, por exemplo, não esteja na sala, enfim. Já vimos aqui que já adentrou na nossa sala a procuradora, parece que a procuradora Patrícia Amorim, né, que normalmente acompanha nossas sessões. Bom dia. Bom dia. Bom dia, a procuradora Patrícia, seja bem-vinda. A senhora pretende acompanhar toda a reunião, né? E aí, então, só para, como o apoio já nos preveniu, caso tenha algum problema, a senhora precise sair, não fechar um pouco a câmera, enfim, para alguma coisa rápida, sair realmente da sala, né? Por algum motivo, depois a entrada sempre é pelo mesmo caminho, pela mesma porta de entrada, certo? E aí o apoio vai aí fazer essa entrada aí. Mas da mesma forma como agora. Bem, eu já apresentei aqui o colegiado, temos aqui o conselheiro Marcelo Milton, que está suprindo a ausência da conselheira Ana Paula Fernandes, certo? Vamos, então, iniciar a nossa pauta, a pauta agora da manhã. Eu vou, então, começar a pregoar e explicando aqui, informando os eventos que, porventura, tenham ocorrido em relação aos processos. O número 1 da pauta é de relatoria do conselheiro Mário, Centro Educacional Casa do Estudante Limitada. O número 1, número 2, número 3, número 4 e número 5. Certo, conselheiro Mário? São os 5 primeiros da pauta, certo? Sendo que o último da pauta foi retirado de pauta por solicitação da PGFN. Não é isso? É isso, confere, né? Certo. Então, os anteriores não foi retirado de pauta. Então, passemos, então, ao relatório, conselheiro Mário. Número 1 da pauta, Centro Educacional Casa do Estudante Limitada,
e mais os outros processos seguintes. Presidente, esse processo é matéria bastante conhecida nossa aqui, eu imagino até que esses processos sobre essa matéria possivelmente já estão no seu final, porque nós fizemos muito, que é retroatividade benigna. Eu faço, como de costume, no próprio voto, os esclarecimentos relacionados tanto às arguições da Fazenda Nacional quanto do contribuinte. Então, se me permitem, eu passaria ao voto e, se necessário, a gente faz alguma consideração ou tira alguma dúvida dos conselheiros por ocasião da leitura do voto. O recurso especial é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, portanto, dele conheço, por ser do mesmo modo tempestivos, conheço das contrarrazões do contribuinte, é recurso da Fazenda Nacional. De início, cumpre esclarecer que não se fará aqui qualquer apontamento acerca do recurso especial do contribuinte, pois, embora se apresente requerimento nesse sentido ao final da peça de contrarrazões, referido recurso foi analisado pelo despacho de folhas 432 e 436 e teve seu segmento negado, não cabendo a este colegiado, nos termos do regimento interno desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, fazer qualquer tipo de apontamento ao seu respeito. Eu estou fazendo só essa consideração porque o contribuinte apresenta um recurso especial, de fato, esse recurso especial, ele não teve segmento, mas só no final, nas conclusões do próprio contribuinte, ele, de certa forma, reitera aquilo que ele já traz no recurso dele, e eu estou esclarecendo aqui que não cabe aqui no recurso especial da Fazenda Nacional fazer considerações sobre o recurso do contribuinte. A matéria devolvida à apreciação desse colegiado refere-se exclusivamente à aplicação da retroatividade benigna, tendo em vista alterações promovidas na Lei 8.212 pela MP 449, convertida na Lei 11.941 de 2009, de se repisar que, como as rubricas objeto da autuação não foram declaradas em GFIP, a fiscalização aplicou a multa de ofício mediante a comparação entre as penalidades previstas na legislação vigente à época dos fatos geradores e aquela disciplinada pelo artigo 35A da Lei 8.212 de 91, acrescido pela Lei 11.941 de 2009. O colegiado, a qual, contudo, reformou a decisão de primeira instância administrativa para determinar o recálculo da multa conforme o previsto no artigo 35 da Lei 8.212, incluído pela Lei 11.941, e no caso o artigo 61 da 9.430, que estabelece multa de 0,33% ao dia, limitada a 20%. Então, aqui nós temos uma situação clássica de retroatividade benigna. Eu estou aplicando a súmula CARF 119, aqui nós temos lançamento de obrigação acessória e principal, e, portanto, a obrigatoriedade de aplicação da súmula. Então, eu estou aplicando a súmula, só chegar aqui na conclusão, presidente. Então, estou conhecendo o recurso interposto pela Fazenda Nacional e, no mérito, eu estou dando provimento a esse recurso para que a retroatividade benigna seja aplicada em conformidade com a súmula CARF 119. É isso. Certo. Então, número 1 da pauta, conselheira Ana Cecília. Conselheiro Pedro Paulo, desculpe. O relator. Conselheira Ana Cecília. Não. Acompanho, presidente. Conselheiro Maurício. Com o relator. Acompanho, Conselheiro presidente. João Vitor. No caso, sou eu primeiro. Eu acompanho. Desculpe, na minha cabeça eu teria que fazer a recomposição. Se vocês entendem que não, a gente volta e... Depois do Mário era Ana Cecília, você me chamou primeiro. E depois do conselheiro Mário era Ana Cecília, a senhora me chamou primeiro, é por isso que ela está chamando. Não, é porque sempre iniciando pelo da Fazenda e alternando, só isso que eu fiz. Aí eu reconstruí, mas assim pode ser que eu esteja enganada. Eu acho mais simples mesmo a gente seguir a ordem normal, que aí eu me engano mesmo, mas eu estava fazendo nesse sentido, Pedro Paulo. Qual é o decano? A pessoa, a primeira a votar da Fazenda, depois do relator, da Fazenda é você, mas
Eu não tenho posição fechada. Assim não, presidente. Hein? Eu não me lembro da gente já ter feito isso antes, não. Eu não sei, eu fiz agora, mas pode ser que eu esteja enganada. Então, por mim, tanto faz, eu só estou... né? Eu vou, então, retornar a votação da forma normal mesmo, começando independentemente de quem for o relator, voltando para trás, é isso? Voltando para trás. Desculpe, passa um mês, a gente fica, às vezes, fica com a dúvida com uma coisa boba. Mas isso aí não tem nenhum efeito assim. Não tem. Até, inclusive, uma matéria conhecida, que todo mundo já sabe qual é o posicionamento de todo mundo. Bom, desculpe, Ana Cecília, então, conselheira Ana Cecília, vou voltar, então, a ordem, e aí vamos estabelecer essa ordem assim sempre, né? Independentemente de quem é o relator, para mim é até melhor. Conselheira Ana Cecília. Eu acompanho, presidente. Agora sim, conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Acompanho, presidente. Conselheiro Maurício. Com o relator. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Então, número 1 da pauta, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento. Tá. Os outros são também a mesma matéria? Presidente, muda só eu acho... Vamos de um por um, conselheiro Mário. A gente está tranquilo, né? Tá. Vamos de um por um, se tiver alguma diferença, aí você já coloca, senão a gente... Então, aqui, dos que nós temos aqui, são todos de obrigação... acho que vamos jogar 4, 3 são de obrigações acessórias, e o último aqui dos que nós vamos julgar, aliás, 3 são de obrigações principais e o último é de obrigação acessória. Então, o próximo da pauta é o 15.586.000.733/2010, 68, final 68. Aqui só não tem aquela argumentação do contribuinte, acho que ele, nesse caso, nem apresentou recurso especial, então ele não pede para observar o recurso especial dele, então é um caso simples de retroatividade benigna. O encaminhamento é exatamente o mesmo, aqui nós também temos obrigações principais, no sentido de conhecer do recurso especial da Fazenda Nacional e, no mérito, dar provimento a esse recurso para aplicação da súmula CARF número 119. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Eu acompanho, presidente. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Com o relator. Eu também acompanho. Então, item número 1, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento. Certo. O terceiro, então. O terceiro é o de final 2010-57. O anterior, a gente estava tratando de contribuições da empresa, aqui nós vamos tratar de contribuição dos segurados, tá? Então, o encaminhamento é exatamente o mesmo, de conhecer do recurso especial da Fazenda Nacional, deixa eu só ver se Conselheiro Mário, os primeiros eram o quê? Patronal e... Não, os 2 primeiros eram contribuições patronais, tá? Tá. Diferentes. E agora nós sempre tem aquele caso dos terceiros, né? Que isso. Aliás, espera aí, deixa eu pegar o número. Nós estamos no 3, né? Então, 3. Deixa eu voltar no 1, que eu digo já para vocês quais são as... o número 1, casa do estudante, final 3, auto de infração, correspondente à parte do segurado. Aí, número 1, tá? Também parte segurado, constituem fatos geradores das contribuições lançadas às remunerações pagas segurados empregados, não declaradas em GFIP, constante folha de pagamento nas rubricas ajuda de custo e diária, alimentação, moradia. Então, aqui nós temos contribuições seguradas também, no 1. Número 2, rapidamente, para não correr o risco com relação aos terceiros. Auto de infração de contribuições previdenciárias correspondente à parte da empresa,
inclusive destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. Aqui no número 2, constituem fatos geradores das contribuições lançadas, remunerações pagas a contribuintes individuais, empresários, trabalhadores autônomos, serviço de frete à cooperativa de trabalho não declarada em GFIP. Então, número 2, nada de terceiros. Número 3, que era o que nós estávamos olhando aqui agora, presidente, como eu falei inicialmente, deixa eu só subir lá no início do relatório, autoinfração de contribuições previdenciárias correspondente à parte dos segurados. Aí as rubricas mudam, que são ajuda de custa, sim. de Por isso custo que tem duplicata do mesmo... Isso, exatamente. Vão mudando as rubricas aqui. Então, número 3, como eu disse, o encaminhamento é absolutamente o mesmo, no sentido de conhecer do recurso especial da Fazenda Nacional e, no mérito, dar-lhe provimento para a aplicação da súmula CARF número 119. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Então, número 3, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento. Agora sim que é o diferente, né, Mário? Que é a obrigação acessória. Não é acessória não, presidente. Eu estou confundindo com outro processo aqui. Deixa eu ler aqui lá no relatório, que eu tenho muito de retroatividade benigna. Então, trata de autoinfração de contribuições previdenciárias correspondente à parte dos segurados. Constituem fatos geradores das contribuições lançadas, remunerações pagas a contribuintes individuais, empresários, trabalhadores autônomos e transportadores autônomos não declarados em guia em GFIP, né? Então, aqui, como tem a questão da GFIP e do lançamento da obrigação principal, aí aqui também eu faço alguns apontamentos sobre o recurso do contribuinte, né? Lá no voto eu digo que o recurso nas contra-razões, que eu não vou fazer apontamento acerca do recurso especial, porque aqui do contribuinte, porque a gente está tratando do recurso da Fazenda Nacional, e do mesmo modo que no primeiro, no item número 1, eu estou conhecendo do recurso especial da Fazenda Nacional e, no mérito, eu estou dando provimento a esse recurso. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho, presidente. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Número 4, também por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento. Agora, então, é o número 5. Não, o 5 foi retirado de pauta, presidente. Desculpe, o número 5 era o diferente. Eu achei que tinha alguma obrigação acessória. Não, eu também imaginei, mas é em outro processo. O 5 é porque tem questões relacionadas a salário indireto, e aí houve o pedido da Fazenda Nacional. O número 5 da pauta, então, do mesmo contribuinte, Centro Educacional Casa dos Estudantes Limitada, foi retirado de pauta por solicitação da PGFN. Agora, então, passamos para o número 6 da pauta. Número 6, 7 e 8 da pauta, né, de relatoria da conselheira Rita, não é isso? Então, todos os três, os 6, 7 e 8, são de interesse da contribuinte, Empresas Jornalísticas de Grande Limitada. 6, 7 e 8 da pauta. Nos 3 processos, presidente, temos recurso da Fazenda Nacional, também discutindo a questão da retroatividade. No caso específico, a Fazenda ela pede a aplicação da cesta nos 3 processos. E aí eu vou pedir o auxílio dos senhores para entender um pouco o processo em si. O processo de número 6, ele é um AI68. O processo número 7, de final 2009-11, ele é uma cota patronal. O lançamento ele foi lavrado em razão do contribuinte ter deixado de recolher, né, o percentual relativo à SAT-RAT. O contribuinte ele declarava a alíquota de 2%
e não fez o recolhimento, e aí, pelo que eu entendi do lançamento, o lançamento foi feito com base nas informações constantes da GFIP, é feito um esclarecimento em sede de embargo de declaração que não houve reenquadramento de alíquota pela fiscalização, então a fiscalização reitera que o próprio contribuinte declarou 2%, mas não fez o recolhimento adequado, e o processo de número 8, ele, de final 2009-65, ele é um AI referente a contribuições retidas e não recolhidas pelo contribuinte oportunamente. Então, também entendi que, nesse caso, estaríamos diante de lançamento vinculado a informações prestadas em GFIP. E aí, com essa leitura que eu fiz do processo, o encaminhamento do processo número 7 e do processo número 8 seria pelo não conhecimento, uma vez que o acórdão indicado como paradigma, ele trata daqueles casos tradicionais em que a gente tem lançamento em razão de imputação de rubrica diferente, né, daquela que era lançada pelo contribuinte, e faz, de fato, a aplicação da sexta. E, nesse sentido, eu encaminharia pelo não conhecimento do recurso da Fazenda Nacional. E, no caso do item 6, eu fiquei na dúvida com relação à propriedade do lançamento em si. E fiquei um pouco em dúvida de como encaminhar. Na verdade, como é o 68, eu estava encaminhando no sentido de aplicação da súmula CARF 119, mas não sei necessariamente, quando eu fiz a análise, se teria necessidade de lançamento do 68 em razão do 7 e do processo 7 e 8 serem de GFIP. Aí eu peço a ajuda ao Mário e ao Maurício, que eles entendem mais os lançamentos de contribuições. Conselheira Rita, essa questão do conhecimento, né, em relação a essas obrigações acessórias, né, que são diferentes, não são aquelas da GFIP, Não, mas desculpa, doutora Maria, o 7 e o 8, eles são principais. Tá, o 7 e o 8. Porque eu entendi que o lançamento ele tomou como base as próprias informações declaradas em GFIP pelo contribuinte. Ah, entendi. Eu entendi, estava entendendo que era alguma obrigação acessória. E o número 6 é? E o 6 é um AI68. Um AI68, tá. Ok. Só que aí é afirmado que o processo de número 6, que é o AI68, no início do processo, afirma-se que ele está atrelado ao processo de final 2009-11, que é o processo número 7. Só que, na verdade, a minha dúvida ela é anterior. Existe a AI68 quando eu tenho lançamento feito com base em GFIP? Essa que era a minha... Não teria, né? Se fosse só GFIP, às vezes pode ser que tenha outras coisas, não sei. Mas eu estou olhando o 68 primeiro, Rita, e eu acho que é tranquilo da gente fazer aqui. Eu acho que o Maurício está dando uma olhada aí também. O 68 não vai ter muita informação do lançamento, não, tá, Mário? Ele só remete aos principais. Só pegar o relatório dele. Porque se você vem aqui no volume, no primeiro documento aí, na folha 13, né? Aí você tem folha de pagamento, do nome dos levantamentos, FP1, FP2, acho que são basicamente esses dois, né? O FP, eu suponho aqui que seja folha de pagamento. Então, assim, tem alguma coisa de AI68, de obrigação principal, que foi feito com base na folha. Então, apesar de terem esses outros lançamentos. Então, por isso que tem o 68, senão não teria. Então, agora vamos ver se esses lançamentos FP estão nesses dois, porque são só 4 lançamentos, né? Travou aqui o meu processo. Para ajudar, né, Maurício, um pouquinho.
Só um minutinho. Então, teria outras coisas, além das principais que estão nos outros? Pode ser que tenha, presidente. Tudo indica que sim, mas... Porque lá no processo do AI-68, ele fala, inclusive, que esse processo estava pensado a esse de número 7. É bem possível, né, que, como ele estava pensado, que ele tenha sido julgado e ido embora já, né? Estou dizendo o FP aí, desse lançamento SP, se ele não tiver nesses aqui. Deixa eu ver aqui. Olha, no primeiro aí, assim, no item número 7, a gente entra logo no início, eu estou na primeira folha, tá? Na página 5 aí, da primeira folha, tem DAO, tem multa, depois da multa tem rubrica ainda juros, e assim um pouquinho, no final, já na página 6, vou ver se é na 6, mas eu já vi esse negócio aí, que não declarado em GFIP. Ó, na folha 6... Você está falando do número 6 da pauta, Mário? Estou falando do 7, desculpa. 7. No 7, tem, lá na página 7, tá? O primeiro levantamento tem levantamento FP1, folha de pagamento, FP1, folha de pagamento não apresentada, aí tem classificação não declarada em GFIP, né? Sem redução de multa. Então, aí já não é só vê, GFIP aqui, não. já vê que tem, além daqueles que não precisavam, que não eram de declarar em GFIP, esse aí tem, então seria a mesmo encaminhamento. Então, no 7 seria súmula 119. Súmula 119. E aí o que não é o objeto de declaração, na própria aplicação lá, na própria execução, eu acho que eles já retiram, né? Imagino não, tem que retirar pelos procedimentos deles lá. Agora vamos ver o 8. Então, esses 7 já vimos que tem alguma coisa permaneceu, não é isso? Isso. Teria Não, sido tem coisa que não é só informação de GFIP. Sim. Ok. Porque o 7 é principal e ele foi mantido. Uhum. Deixa eu ver aqui, estou no 8 agora, só um minutinho. Ainda bem que esses processos agora vêm tudo no mesmo... Então, no pacote, né? Senão daria um trabalho danado. Eu acho que poderia ser melhor ainda, em vez de debitcard, todos os debitcards no mesmo processo, podia ser um Safira, cada uma infração, né? Eu não sei exatamente porque não é assim, mas nos outros tributos tem, assim, tem imposto de renda, contribuição social, PIS, tudo no mesmo... Né? Tudo no mesmo processo, né? É um item de autos de infração ali no mesmo... São itens, né, de autos de infração. Isso, no levantamento, no processo de número 8, aí já na página 5, nós vamos ter a mesma rubrica aí, FP1, deve ter FP2 também, mas estou pegando só para simplificar. Página 5, FP1, folha de pagamento não apresentada, classificação não declarada em GFIP. Aí seria o caso da súmula em todos eles. Tá, então, tanto para o 6, então, ele é o AI-68, né? Isso. Então, seria no sentido de conhecer do recurso da Fazenda Nacional para, no mérito, dar provimento para a aplicação da súmula. Exatamente. Bem, então, todos acompanharam aqui as nossas investigações, assim, o processo previdenciário sempre a gente tem Ainda bem que deu para a gente saber direitinho para o que está no processo, né? Porque muitas vezes a gente precisa até pedir diligência ou a gente ter algum suporte em algum outro sistema para a gente descobrir. Mas, felizmente, conseguimos verificar o que aconteceu.
aconteceu. E agora, a conselheira, então, ela tá, só um minutinho, Mário, no número 6 da pauta, já posso tomar, né? Você ia falar alguma coisa desse número 6? não, estou dizendo assim que a retroatividade benigna, quando a gente acha que está tudo bem, Não, me aparece é, aparece, não sei se é um parecer da PGFN, que o João já citou aqui, que eu já dei uma lida, que também já deu uma mexida nesse negócio aí. Por causa das decisões do STJ também, né? Claro. Não se pode dizer que tenha monotonia nem numa coisa que sua. Bem, então, o número 6 da pauta, a conselheira, então, está conhecendo do recurso e, no mérito, dando provimento, né? E o provimento aí, no caso, é a aplicação da súmula CARF número 119. Conselheiro Mário. Acompanha a relatora, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho, presidente. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Eu também acompanho. Então, no número 6, por unanimidade de votos, conhecer e, no mérito, dar-lhe provimento. Agora, então, número 7 e 8, né, Rita, eles são obrigações principais. A gente já viu que tem alguma coisa lá da folha de pagamento, não é isso? Correto. E aí, então, você poderia, então... Vamos colocar já os dois juntos aqui para eu pegar o julgamento e depois fazer itens se for igual, né? O número 7, então, eu também estou conhecendo do recurso da Fazenda Nacional e dando provimento. Bem, então, e o número 8 é idem? Eu vou Idem. passar a fazer idem. Tá, então já vou tomar os votos número 7 e 8, são obrigações principais, a gente já investigou aqui e já vimos que tem. A conselheira está conhecendo e, no mérito, dando provimento. Conselheiro Mário. Acompanho a relatora, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho, presidente. Conselheiro João Vitor. Conselheiro João Vitor. Conselheiro Maurício. Está funcionando o microfone aqui. Conselheiro Maurício. Conselheiro Marcelo. Acompanho. E eu também acompanho. Então, no número 7, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e no mérito, dar-lhe provimento. E o número 8, idem, conhecer do recurso e no mérito, dar-lhe provimento. Agora, então, voltamos para o conselheiro Mário, né? O processo número 9 da pauta, de relatoria do conselheiro Mário, contribuinte Saraiva Livreiros S.A. Presidente, nos dois, tanto o 9 quanto 9 o e o 10... 10, desculpe. Os dois do mesmo contribuinte. É do mesmo contribuinte, as situações são bem parecidas. Eu vou dar uma passada bem rápida só no início do relatório, porque agora tem a questão também dos terceiros, né? Eu tenho medo de ter feito alguma coisa assim, não ter levado em consideração os terceiros, que geralmente eu não me atentava muito para isso. Então, no número 9, autoinfração de contribuições previdenciárias correspondente à parte da empresa, relativas a pagamentos efetuados a contribuintes individuais, cujas referidas contribuições deixaram de ser recolhidas ou foram recolhidas a menor lá de... Isso está no relatório fiscal. E eu, na sequência do relatório, digo que nos termos do relatório fiscal, em virtude da não informação em GFIP dos fatos geradores das contribuições apuradas, foi também feito o lançamento aí do auto-infração de obrigação acessória I-68. Passando lá para o voto, o recurso é tempestivo, né, e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Eu estou conhecendo o recurso. Aqui também é um caso desses de retroatividade benigna, clássicos mesmo, né, sem nenhuma diferença em relação aos pressupostos da súmula CARF 119. Então, estou conhecendo o recurso interposto pela Fazenda Nacional e, no mérito, estou dando provimento a esse recurso para que a retroatividade seja aplicada em conformidade com a súmula CARF número 119. Conselheira Ana Cecília. Eu acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho, presidente. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Número 9 da pauta, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento.
Aí, então, o 10, Mário. 10, a situação é Caralho. exatamente a mesma, tá, presidente? Então, estou adotando o mesmo procedimento de conhecer e dar provimento para aplicar retroatividade benigna conforme a súmula 119. Certo. Então, o número 10, idem, número 9, né? Eu vou só tomar, então, os votos, porque só para ficar bem claro. Conselheira Ana Cecília? Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo? Acompanho. Conselheiro João Vitor? Acompanho. Conselheiro Maurício? Acompanho. Conselheiro Marcelo? Acompanho. Conselheira Rita? Acompanho. Eu também acompanho, então, o número 10 da pauta, idem número 9, por unanimidade de votos, conhecer e, no mérito, dar-lhe provimento. Tá. Agora, então, passamos para o 11, 12 e 13 da pauta. O contribuinte é município de Jaboticabal, são os 3 processos de minha relatoria. Eu creio que já está aí na nossa pasta. Tá, então, começando aqui no número 11 da pauta. É também caso de retroatividade benigna, né? Esse caso aí é contribuições da empresa. Deixa eu só ver se tem alguma coisa... recurso... bom, tem então só uma questão de encontrar razões, aí é bom eu dar uma leitura rápida aí do voto. A questão é a mesma também, a retroatividade benigna. O recurso tempestivo, estando perquirido, atende aos demais pressupostos. Traço do debicado de tal, por meio do qual são exigidas contribuições previdenciárias da empresa, inclusive SAT, durante os períodos 2 de 2006 a 2 de 2009, estende sobre pagamentos aos segurados, empregados e contribuintes individuais. A matéria é retroatividade benigna nas multas. O colegiado recorrido decidiu que a retroatividade benigna deveria ser aplicada mediante a comparação entre a multa exigida no auto de infração e aquela calculada conforme o artigo 35 da Lei 8.212, nos termos do artigo 61. Certo? Então, está aqui bem claro como ficou o acórdão, já na própria parte dispositiva. A Fazenda Nacional, por sua vez, pede que a retroatividade benigna seja aferida mediante a comparação entre o somatório das multas anteriores e a multa do 35A. Em sede de contrarrazões, o contribuinte argumenta em síntese. Primeiro, a ausência de similitude fática entre os acordos de recorrido e paradigma, já que os julgados em confronto tratam de distintos fundamentos legais para a aplicação das multas. E a ausência de demonstração analítica da divergência com a indicação dos pontos do paradigma que divergem do recorrido conforme determina o artigo 67, parágrafo 8º. Quanto ao primeiro argumento, esclareça-se conforme demonstrativo constante do relatório desse acórdão, lá no início que eu coloco, né, fica claro que na ação fiscal foram efetuados lançamentos de obrigação principal e de multa por descumprimento de obrigação acessória relativa à falta de declaração de fatos geradores na GFIP. Assim, o que se deve verificar é se o paradigma indicado pela Fazenda Nacional guarda similitude com o recorrido, ou seja, se também trata de lançamentos correlatos de obrigação principal e de multa por descumprimento da obrigação acessória relativa a omissões na GFIP. Para comprovar a divergência, a Fazenda Nacional indicou como paradigma o acordo 24.01001.624, e está aí, como eu destaquei os trechos do acórdão que mostram a semelhança aí em relação ao acordo. Assim, constata-se que em ambos os julgados em confronto, houve lançamento de obrigação principal e lançamento de multa por omissão de fatos geradores na GFIP, o que evidencia a semelhança fática. No acordo recorrido, entendeu-se que a retroatividade seria pelo 35, né, que leva ao 61 da nova parceria. No paradigma, de forma diversa, entendeu-se que a comparação deveria se dar também entre a soma. Então, em relação a essa primeira alegação do contribuinte, eu entendo que ela não procede. Então, eu estou indo agora para a segunda. A segunda alegação, ausência de demonstração analítica, viu-se aí que os trechos que foram trazidos, né? Houve exatamente a indicação e exatamente dessa mesma forma que sempre se traz aqui a comprovação da divergência, tanto para a Fazenda quanto para o contribuinte.
Então, diante do exposto, eu entendo que ficou demonstrada a divergência e eu conheço do recurso da Fazenda. Aí eu vou tomar, então, os votos, porque teve esse questionamento em contra-razões, né? Eu estou conhecendo. Conselheiro Mário. Eu acompanho. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Eu acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Então, no 11, por unanimidade de votos, conhecer do recurso. Aí, agora, então, no mérito, conforme o demonstrativo, foram aplicadas as duas multas, né? Então, esse é o pedido a súmula CARF manda exatamente fazer da forma como a Convenção Nacional está pedindo, então eu dou provimento. Conselheiro Mário, agora é o mérito, porque tinha essa questão. Eu acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Acompanho também. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Então, por unanimidade, voto conhecer. Fiquei sem votar, presidente. Hein? Eu fiquei sem votar, mas eu acompanho. Eu passei de... Desculpa, eu hoje estou assim um pouco... Aliás, eu não sei por que eu encasquetei no começo, que eu tinha que fazer aquele rearranjo, porque eu sempre tenho que fazer o rearranjo já primeiro do relator, né? Para eu não chamar o relator para votar. Então, eu fico muito preocupada com isso. Aí eu não sei por que eu encasquetei e comecei do mais antigo da Fazenda, sei lá por quê. Mas isso aí você tem que relevar essas falhas aqui da presidência, porque tem hora que, como eu falo sempre para vocês, para a gente estar aqui, assim, tem um bocado de coisa aqui minha de apoio que eu tenho que fazer lembrar e às vezes a gente falha um pouquinho. Desculpe, conselheira Cecília, mas quando for assim, na hora você fala logo, antes de eu passar. Ok. Então, tomando o voto da conselheira Ana Cecília, acompanha. Eu acompanho. Então, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, no conhecimento eu chamei, não chamei você? No mérito, dar-lhe provimento. Eu, se não me engano, estou fazendo assim separado porque eu creio que não é tudo igual, não. Creio eu. Vamos ver aqui. Eu estou com vários processos assim, de todos iguais, e tem uns que realmente não são iguais. Agora vamos ver o segundo aqui. Se ele é igual. Ah, tá. Realmente, é por isso que eu não falei que era tudo isso, porque a gente tem aqui uma coisa, uma situação diferente. Aí, então, se me permitem passar para o voto, que aí eu já vou dizendo tudo que tem no processo e já vou colocando a questão aqui, o que eu estou vendo. Tá? O recurso especial é tempestivo, restando perquirir, se atende aos demais pressupostos para o seu conhecimento. A matéria recursal é a retroatividade benigna das multas. Eu estou julgando o número 12, né? Mesmo contribuinte. Retroatividade benigna. Trata-se do debicade número tal, por meio do qual são exigidas as contribuições sociais previdenciárias dos segurados, referência ao período de 11 de 2006 a 12 de 2007, incidente sobre pagamentos a segurados empregados e contribuintes individuais. O colegiado recorrido deu provimento ao recurso, conforme se deduz da conclusão do voto e da parte dispositiva do acordo. Então, assim, acorda os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao recurso. Vencido o conselheiro Carlos Alberto Messi Spingari. Assim, isso aqui é obrigação principal, certo? Então, foi dado provimento. Assim, uma vez que o colegiado recorrido deu provimento ao recurso, obviamente que não se verificou a manutenção da penalidade, de sorte que o acórdão recorrido não tratou de retroatividade benigna das multas. Eu estou entendendo que não houve aí um problema nesse acórdão que eu acho que teria que ter tido um embargo, creio eu. Depois vocês olhem aí, porque realmente teria que ter sido espelhado, né, na obrigação principal, aquela outra patronal, mas se diz aí que no final dá-se provimento ao recurso. E não se fala nada sobre multa.
Assim, uma vez que o colegiado recorrido deu provimento ao recurso voluntário, obviamente não se verificou a manutenção da penalidade. De sorte que o acordo recorrido não tratou de retroatividade benigna de multas. Nota-se que a Fazenda Nacional partiu de premissa duplamente equivocada, no meu entender, né? Olhem aí para ver se é isso, porque eu também achei uma coisa estranha, mas é isso que está aí. Que é equivocada ao afirmar em seu recurso especial que, tendo o colegiado recorrido aplicado no presente processo o mesmo entendimento do acordo proferido no principal, que era o 670, né, que é o primeiro que eu julguei aqui, a retroatividade benigna teria sido baseada na comparação entre o artigo 35 e o novo artigo 35A, ambos da Lei 812. Confira o que consta do apelo. No recurso especial estava falando. O colegiado ACON entendeu que, para alcance da multa mais benéfica ao sujeito passivo, deve-se comparar a multa prevista na redação antiga do artigo 35 com a multa do artigo 35A, introduzido pela MP 449. Em suma, o colegiado ACON entendeu ser desnecessária a soma. Ora, no primeiro acórdão, não se falou nada de soma. O que se fez lá foi dizer que tem que aplicar a multa do 61, a multa de 20%, certo? Ninguém falou nada realmente em somatório, e nem 35A, foi aplicado o 61, o 35 da nova redação, mas aquela da multa de mora que seria a do artigo 61. Aí aqui está dizendo, nesse recurso, assim, ó, no acordo recorrido entendeu-se tal coisa e não pela somatório. Então, dá a impressão que o recurso seria para alcançar o somatório numa situação em que se aplica só o 35. Então, na verdade, o acordo não falou nada disso, porque o acordo deu provimento. O acordo não deu esse provimento. Bom, com efeito, reitera-se que no acordo recorrido deu-se provimento ao recurso voluntário, portanto, não se tratou de manutenção de penalidade, muito menos de retroatividade benigna. Ademais, no processo principal, no 670, a conclusão foi outra. Ainda tratando de retroatividade benigna, a conclusão foi essa aqui, determinar o recálculo da multa de mora conforme o artigo 35, que é o 61, a nova redação do 61. Mas no recurso, a Fazenda diz assim, ele só pediu 35A, mas não somatório. Certo? E aí, então, ficou uma coisa mesmo, mas não houve embargo. Como se pode constatar, a retroatividade benigna, no caso do processo principal, foi aferida mediante a aplicação do artigo 35. Obviamente que na nova redação, conferida pela 11941, que ele não ia botar na antiga, ia pegar a antiga não é retroatividade tem que ser da nova, né? Normalmente é pela nova, quando se fala que está aplicando retroatividade, né? Assim, a Fazenda Nacional, partindo de premissa equivocada, no meu entender, né, indicou o paradigma que, embora compatível com a premissa, não se presta a demonstrar divergência em face do que foi efetivamente decidido no acordo recorrido. Então, diante do exposto, eu não conheço do recurso especial da Fazenda. Deu para entender o que aconteceu aqui? É uma coisa estranha, mas é isso que está aí. E aí a gente percebe que, eu não sei nem se foi a mesma pessoa que apresentou o recurso, mas realmente é isso que está aí. Bom, então eu não estou conhecendo o recurso. Conselheiro Mário. Acompanho. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheiro João Vitor. O que aconteceu exatamente, resumidamente, presidente? Eram os processos do mesmo ação fiscal, mesma coisa, tá? E aí, nesse primeiro, que era a patronal, se deu o provimento para aplicar o 61, certo? E aí, a Fazenda recorreu pedindo a sexta, trazendo um caso também, que tem as duas coisas, principal e acessório, e a gente aqui, então, deu o provimento, aplicou a sexta de multas, certo? Uhum. Aí, nesse outro aqui, que ele não é ele é também principal, ele é segurados, né? Eles segurados. Não sei por que o acordo recorrido, ele fala no início que ele tem mesmo que replicar e tudo, que não pode aceitar o que o contribuinte está falando, mas ele, no fim, dá provimento ao recurso do contribuinte. E a parte dispositiva está batendo com a conclusão do voto. Aí, claro, que teria que se verificar o voto em si, se ele está batendo com a conclusão dele, porque aí seria um caso de contradição.
de embargos. Exatamente, mas aqui eu nem tenho uma contradição entre o final do voto e a parte dispositiva. E aí a Fazenda diz no recurso dela, olha, ele está no acordo recorrido, replicou-se, entendeu-se que tal como, tal, não sei o que, era tal coisa. E também quando a Fazenda diz o que ela entendeu que o acordo teria feito em relação à retroatividade benigna, que não tem no voto. Entendi. Vocês viram aí? Alguém viu isso no voto? Entendi. Ela já diz também que lá no outro aplicou 35A e não fez o somatório, mas na verdade não foi isso, ele não aplicou o 35A. Lá no primeiro processo que a gente julgou, que era do patronal, ele aplicou o 35, mas a nova redação do 61. Uhum. Entendeu? Entendi. Aí eu não tenho como a gente fazer isso, né? Tá aqui a gente não pode... Aliás, nem se fala também no recurso desse lapso, né? Aí eu estou entendendo que é uma premissa que foi equivocada. A premissa qual? De que no acordo recorrido teria se aplicado a retroatividade dessa ou daquela maneira. Mas ainda que eu fosse entender que eu poderia pegar, sim, o que foi que se quis dizer foi do processo anterior, dos outros. Não tem isso aqui que eu possa... Não tem como fazer isso aqui. Isso seria um ônus do recorrente, né? Nesse sentido. Ficou entendido? Ficou bem claro, eu acompanho. Obrigado, doutor. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Então, nesse número 12, que também é município de Jaboticabal, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso. Aí, então, agora, o número 13, vamos ver o que é, porque eu acho que esse daí não era nenhum igual. Vamos ver. Número 13. Deixa eu ver aqui o que é. Bom, vou passar já para o voto, porque ele repassa tudo. Recurso é tempestivo e atende. Esse aqui não tem o problema de conhecimento, tá? Pelo menos eu não vi, não foi levantado, não. A matéria de redução à retroatividade benigna trata-se de habitat por meio do qual se realiza contribuições devidas à seguridade correspondente à retenção de 11% sobre o valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviço executados mediante cessão ou empreitada de mão de obra. O colegiado recorrido decidiu que a retroatividade benigna deveria ser aplicada mediante comparação entre a multa exigida no auto de infração e aquela calculada conforme o artigo 35, com a redação da 11941, que é a dos 20%. Né? Aí está aí, eu acho que esse é o caso simples, porque aí é o caso dos fatos geradores da nota fiscal, certo? Também é uma obrigação principal. A Fazenda pede, então, que a retroatividade benigna seja apurada mediante a comparação entre a multa anterior e a multa do 35A. Aí é diferente porque a Fazenda não pede a sexta, ela pede que seja comparada a multa com multa, certo? Embora seja uma ação fiscal que tenha tudo. Tenha tudo, eu já coloquei ali. É porque tem umas obrigações principais que são fato gerador, outra que é outra, mas a GFIP tem ali o I68, certo? E aí, então, eu estou dando, então, nesse caso, provimento parcial, como a gente costuma fazer, porque ela pede que seja multa com multa. E a gente aqui, a multa com multa não é o que a portaria e a súmula CAR 119 dispõe, né? Então, eu estou aqui para ficar súmula, eu estou dando para parcial, porque, claro, quando você compara multa com multa, né, claro que vai ser eu entendo que tem uma diferença aí de resultado. Eu também não posso ficar aplicando um entendimento simulado em função pensando no que vai ser o resultado daquilo. Então, até porque essas multas vão mudando dependendo do momento em que é cobrado, né, é exigido, e eu, então, aqui estou dando provimento parcial. Ela pede multa com multa, eu estou dando aqui É porque numa hora dessas, se uma dessas multas extrapola, eu posso, no final, fazer uma coisa que não seja o melhor resultado, né? Então, na soma, nesse momento, a soma, eu entendo que é realmente como se tem que aplicar, não só pela soma, mas por convicção também, que é o que fica melhor para o contribuinte, porque essas outras multas não vão sumir da execução.
Se eu estivesse levando em conta só isso, né, tivesse certeza que essas outras multas iam sumir na execução, mas elas não vão sumir, elas vão aparecer e vão se somar. E eu acho também que, em relação a essa súmula, esse entendimento se aplicaria de qualquer jeito, mesmo que nem tivesse recurso, certo? Então, eu estou dando provimento parcial para que a retroatividade mesmo se aplicar, né, em conformidade com a súmula CARF 1919. Conselheiro Mário. Eu acompanho. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Eu acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Então, o número 13 da pauta, por unanimidade de votos, conhecer e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para que a retroatividade benigna seja aplicada em conformidade com a gente já tem um padrão para escrever, súmula CARF, número 119. Agora, então, passamos para o número 14 da pauta, de relatoria do conselheiro Mário. Número 14, eu estou só olhando para ver se tem o 15 é igual, não. Número 14 da pauta, de relatoria do conselheiro Mário, Instituto Científico de Ensino Superior e Pesquisa, ICESP. Isso, presidente. É o recurso do contribuinte. Isso, são dois recursos. 14 e 15, certo? Isso. 14 e 15. 14 e o 15, né, itens 14 e 15, as situações aí, elas são diferentes, né, inclusive o encaminhamento que eu estou dando nesse item 14 é pelo não conhecimento, e lá no 15 eu conheço do recurso por causa das situações que eu vou descrever para vocês aqui. Nesse item 14, é auto de infração, DEPCAD 37.225.4268, uma vez que a empresa deixou de informar, por meio da guia do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, todos os fatos geradores de contribuições em GFIP. Né? E aí eu vou passar, eu até trouxe aqui as obrigações principais e tal, fiz o quadrinho, até porque já estava fazendo, depois que eu vi que os paradigmas eles não estavam muito bons, então vou passar direto ao voto, que aí eu explico melhor essa situação. O recurso especial é tempestivo, restando perquirir se atende aos demais pressupostos necessários à sua admissibilidade. Foram apresentados contra-razões tempestivas. O caput do artigo 1º, o caput e o parágrafo 1º do artigo 67 do Regimento Interno, aprovado pela portaria 343 de 2015, estabelecem, e eu cito esses dois dispositivos, e digo o seguinte: danados os dispositivos regimentais encimados, verifica-se que o recurso especial é cabível quando perante situações fáticas similares, são adotadas soluções diversas em face do mesmo arcabouço jurídico normativo. De outra parte, no caso do exame, tem-se que o auto de infração foi aplicado pelo fato de o sujeito passivo ter deixado de declarar em GFIP os fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Tal conduta representa infração ao disposto no inciso 4º, caput, e sujeito o infrator à multa estabelecida no parágrafo 5º, todos do artigo 32 da Lei 8.212. A esse respeito, o relatório fiscal esclarece: esse auto de infração decorre do fato de a empresa ter deixado de declarar em GFIP os valores correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias, conforme o dispositivo legal infringido. E aí, continua aqui, depois dessa citação. No paradigma, acórdão 23.01.003.469, a situação é diversa. A infração diz respeito à não apresentação de GFIP de forma inexata, incompleta ou omisso, mas a respeito de dados não relacionados a fatos geradores de contribuições previdenciárias. Ademais, a penalidade estabelecida para essa conduta era prevista no parágrafo 6º do artigo 32 da Lei 8.212 e não no parágrafo 5º desse artigo, como se verifica na decisão recorrida. Se não, vejamos o que consta do relatório
do julgado trazido à coteja, e do relatório, obviamente, do relatório do acórdão mesmo, né, e não do... Trata-se de auto de infração, vou ler só a parte grifada, por ter a empresa apresentado guia de recolhimento de FGTS e informações da Previdência Social de forma inexata, incompleta ou omissa, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Aí, lá embaixo, ainda no relatório aí do acórdão, diz o seguinte: em virtude de ter infringido o artigo 32, quarto, parágrafos 3º e 6º, né? E aí, como forma de evidenciar, volto às minhas considerações aí, de evidenciar a diferença entre as condutas verificadas nas decisões que se intenta comparar, vejamos o que disciplina o parágrafo 6º do artigo 32 da Lei 8.212. E aí ele diz o seguinte: a apresentação de documento com erro de preenchimento de dados não relacionados a fatos geradores sujeitará o infrator à pena administrativa de 5% do valor mínimo mínimo previsto no artigo 92. E volto às minhas considerações aqui, depende do exposto que as situações fáticas enfrentadas pelos colegiados eram absolutamente diversas. No caso do paradigma, reitere-se, o auto de infração foi lavrado por ter a empresa apresentado GFIP com informações inexatas, incompletas, ou omissa quanto a dados não correspondentes a fatos geradores de contribuições previdenciárias, com penalidade culminada no parágrafo 6º do artigo 32 da Lei 8.212 de 91, já no acórdão recorrido, a autuação decorre do fato de a empresa ter deixado de declarar em GFIP valores correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias, e a multa respectiva tem previsão no parágrafo 5º do artigo 32 da mesma lei. Portanto, as diferenças de conclusões entre os julgados derivam claramente das circunstâncias específicas enfrentadas em cada caso e não de divergência quanto à interpretação da lei tributária, eis que os dispositivos legais infringidos em cada uma das hipóteses são diferentes. Ausente a similitude fática, não há, na minha compreensão, base para a comparação entre os acordos em confronto, de forma que o paradigma não é hábil à demonstração da divergência arguída pelo contribuinte. Então, ante o exposto, eu estou deixando de conhecer do recurso especial interposto pelo contribuinte, presidente. Então, assim, só para explicar muito rapidamente, você tem, no caso do acórdão recorrido, aquela clássica, aquilo que a gente tem muito aqui, o AI 68, só que o que se traz para fazer a comparação é o AI 69, onde a multa é completamente diferente, não tem relação alguma com a do 68. Então, te ouvindo, não, presidente. É o contrário, é o que não tem, não é? Isso. O 69 é aquele que não... Vocês que não receberam, só um detalhe, vocês receberam, eu passei para vocês aquele paperzinho com as explicações, né? Vocês Sim. têm isso? Isso. Depois de muitos anos que eu tinha pedido, né? Veio um quadrinho bem bonitinho com tudo que é... Você também tem, né, Marcelo? Que a gente mandou também para os conselheiros. Tudo bem. É só... lá tem bem explicadinho, né, Mário? Ficou muito bom aqui, bem o que é as correlatas e... Sim. Pois não, Mário. Conselheiro Mário. Então, eu estou deixando de conhecer do recurso, presidente, porque são infrações distintas, diversas, tá? Certo. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Eu acompanho, presidente. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Então, o número 14 da pauta, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso. Tá. Agora, então, o 15. É diferente, né, Mário? Isso. Aí no 15, presidente, aí sim, né, ele traz exatamente, ele traz o mesmo paradigma, só que no 15 nós estamos diante do mesmo auto de infração, né, não do 68, mas do 69. Logo no início do relatório eu digo o seguinte: trata-se de infração, de auto de infração, debicade e tal, decorrente do fato de a empresa ter apresentado GFIP com informações inexatas em relação a dados, né, não relacionados a fatos geradores de contribuições previdenciárias. Então, aqui,
ele está trazendo, ele traz o mesmo paradigma, mas aqui sim, a situação específica aqui da infração que ele sofreu é exatamente a mesma. Então, eu passo lá, vou passar para o voto, que aqui no caso eu já inicio dizendo que o recurso especial é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, portanto, dele conheço. Foram apresentadas contra-razões também tempestivas. A matéria devolvida à apreciação deste colegiado refere-se exclusivamente à aplicação da retroatividade benigna, tendo em vista as alterações promovidas pela 812, aliás, na 8.212 pela 449, 11.941, consoante informado no relatório, o auto de infração decorre do fato de a empresa ter apresentado GFIP com informações inexatas em relação a dados não relacionados a fatos geradores de contribuições previdenciárias. Tal conduta representa infração ao disposto no inciso 4º, caput, representava, né, e sujeitava o infrator à multa estabelecida no parágrafo 6º, todos do artigo 32 da Lei 8.212. A esse respeito, aí eu trago alguns apontamentos do relatório fiscal, né, de se notar que, no presente caso, passo aí as minhas considerações, a legislação anterior à medida provisória determinava que, na situação retratada nos autos, a apresentação de GFIP com erro de preenchimento em dados não relacionados a fatos geradores, o infrator estaria sujeito à pena administrativa de 5% do valor mínimo previsto no artigo 92 por campo com informações inexatas. Em vista disso, a autoridade autuante efetuou o cálculo da multa conforme tabela de folha 16, com base na legislação em vigor à época dos fatos geradores. O colegiado, após seu turno, acolheu parcialmente os argumentos suscitados pelo contribuinte em sede de recurso voluntário, decidindo pela aplicação do artigo 32A, acrescentado pela Lei 11.941 de 2009, somente nos períodos em que a obrigação principal foi atingida pela decadência. O sujeito passivo, por meio de recurso especial originalizado, insiste na tese de que o comparativo da norma mais favorável deverá ser feito cotejando-se o parágrafo 6º do artigo 32 da 8.212, vigente à época dos fatos geradores, com o artigo 32A da mesma lei, sendo-lhe aplicada a multa mais favorável, e aí, obviamente, ele defende que para todo o período, e não só para o período em que a obrigação foi principal decaiu. Aí eu coloco aqui que a solução passa aí pelo artigo 106C, né? E volto às minhas considerações. Essa Câmara Superior de Recursos Fiscais pacificou o entendimento de que, na aferição com vistas à aplicação da retroatividade benigna, não basta verificar a denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples comparação entre dispositivos, percentuais ou limites. É necessário que as penalidades sopesadas tenham a mesma natureza material, portanto, seja aplicável ao mesmo tipo de conduta. No caso em apreço, a penalidade imposta ao contribuinte, reitero-se, decorre da apresentação de GFIP com erro de preenchimento em dados não relacionados a fatos geradores, previsto no parágrafo 6º do artigo 32. Desse modo, a penalidade de mesma natureza, a meu ver, é aquela prevista no caput e no inciso 1 do artigo 32A, na redação dada pela Lei 11.941, que eu reproduzo aí, tá? Ademais, o parágrafo 1º do artigo 476A da Instrução Normativa número 791 é exatamente nesse sentido, e eu reproduzo o dispositivo. Eu vou ler o parágrafo 1º do artigo 476A. Caso as multas previstas nos parágrafos 4º, 5º e 6º, em sua redação anterior à dada pela Lei 11.941 de 2009, tenham sido aplicadas isoladamente, sem imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento da obrigação principal, deverão ser comparados com as penalidades do artigo 32A da Lei 8.212, com a redação dada pela 11.941. Se esclarecer que não há como considerar, e aí eu estou falando dos argumentos apresentados na peça de contrarrazões da PGFN, tendo em vista referir-se à infração diversa,
né, a PGFN fez uma peça de contrarrazões tratando do AI 68, quando aqui nós estamos diante do AI 69, então só estou esclarecendo que não tem como considerar aqueles argumentos de contrarrazões. Então, ante o exposto, conheço do recurso especial do contribuinte e, no mérito, dou-lhe provimento para que a retroatividade benigna seja aplicada mediante a comparação entre a penalidade prevista no parágrafo 6º do artigo 32, dispositivo revogado, e aquela referida no artigo 32A da mesma lei, na redação dada pela Lei 11.941 de 2009. É isso, presidente. Certo, e é isso que o contribuinte está pedindo. É exatamente isso que ele está pedindo. Então, olha, só para a gente facilitar esses registros e também depois o pessoal entender bem o que aconteceu, até para a questão de intimações, enfim, a gente pede sempre que fique o mais simples possível aí no final, na conclusão, na última, que sempre que se compara ali a parte dispositiva com o final, a conclusão ali. Eu acho correto que fique assim sempre, bem, bem explicadinho lá no final, na conclusão, mas talvez, Mário, só para no final você terminar com dando provimento, poderia dizer assim, antes disposto, tarará, no mérito, entendo que tem que ter provimento, qualquer coisa assim, para no final, ficar aqui no final, diante do exposto, dou provimento. Entendeu? Tá, entendi. Posso separar isso aqui para ficar... Eu estou fazendo até pedindo para vocês também fazerem assim, os demais conselheiros, vocês entenderam? Esses casos em que o dar provimento necessita uma explicação, que às vezes não precisa, né? O voto inteiro é aquilo, dar provimento é aquilo que está no voto, é aquilo que está no final, é só uma conclusão. Mas nesses casos da retroatividade, em que a pessoa pede uma coisa, às vezes a gente dá outra, ou dá uma coisa parecida, dá uma coisa menor, né? Menos do que a pessoa pediu, enfim. Quando é parcial, né? Nesse caso, por exemplo, dá provimento parcial para que a retroatividade que a pessoa pediu multa. Aí é parcial eu tenho que especificar. Agora, quando a gente dá provimento, o ideal é que no final, na parte dispositiva, dá provimento, e também no final do voto. Aí, só que aqui, depois as pessoas perguntam na hora isso aqui, pode voltar para o conselheiro, aqui deu provimento, isso aqui é parcial. É o pessoal que vai fazer parcial, a análise, né? Pode aí, deixar que eu separe. Entendeu? Mas aí não tem problema. Eu também ponho muitas vezes desse jeito, né? Então, eu entendo que tal, dá provimento, ela tem que aplicar a portaria e tal. Aí, no final, assim, então, dou o provimento. Que aí fica bem pertinho, a execução não vai ter problema de entender o que foi o provimento, né? Que você resume muito bem. Não tem que se ler o voto inteiro para entender, né? Às vezes tem voto que você... às vezes, assim, a gente está fazendo admissibilidade e para entender o que foi dado no voto, a gente tem que estudar o acórdão, ler o voto inteiro para entender exatamente o que foi, para ver se tem a divergência ou não tem. Então, eu acho muito bom essa forma, eu vejo que todos os conselheiros fazem assim, aí no final só arremata. Assim, deve ser dado provimento, alguma coisa assim, significando que isso foi o que a pessoa pediu. Por isso que eu perguntei para você se foi o que ele pediu mesmo, né? Certo. Então, o conselheiro, no final, está dando provimento, e o provimento aí, no caso, que o contribuinte pediu, é a comparação dessas multas, até porque não é um caso de AI 68, né? É AI 69. O conselheiro, então, está conhecendo, no mérito, dando provimento ao recurso do contribuinte. Conselheiro Mário. Desculpe, conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Então, por unanimidade, o número 15, por unanimidade de votos, conhecer e, no mérito, dar-lhe provimento. Isso também ocorre com processos de TR, é comum acontecer, né? Que às vezes tem glosa disso, aí pedir um valor, 10J deu um pouco, não sei o quê. Aí, no final, é sempre bom a gente dizer certinho se a gente está dando provimento, né? Dizer o que é, e aí, no final, arremata com dar provimento. Mas aí, dar provimento é tal coisa, porque senão, aí vem ou embargo, ou então... Mas isso aqui era parcial, não era? Porque está explicado na conclusão, né? É tão explicada que parece que não é o
provimento mesmo redondo, né, do que a pessoa pediu. Não sei se ficou entendido o que eu estou pedindo, né? Que aí só para facilitar o que vem depois, né? A execução e a gente evitar embargo. Gente, olha, são 10h18, ninguém falou nada. Podemos então fazer o nosso intervalinho e pela minha conta a gente vai voltar 10h33. É isso? Ok. Tá bom? Então, por favor, apoio, poderia interromper a gravação? Que nós vamos fazer um intervalinho e voltamos depois.